E no intervalo, você viu o anúncio publicitário aí do Let's Go. Vou lembrando para você que a escola Let's Go, para você que realizar a matrícula até o dia 15 de agosto, você não vai pagar a taxa de matrícula. E aprender inglês, hoje em dia, não é uma escolha, é uma obrigação de todos nós, já que o mundo globalizou e, enfim, inglês é para todo mundo. E inglês, para quem pode e sabe escolher, inglês é Let's Go. E o telefone 3721-5753 para você tirar as dúvidas ou então fazer as suas matrículas e saber como é que funciona o método lá do aprendizado do inglês lá na Let's Go, ok? E Let's Go aqui também com a nossa entrevista, falando com o Almir Narras, da empresa Olhar Sistêmico, e a gente conversando aqui sobre constelação sistêmica. Tanto eu quanto você, a gente está tentando entender um pouco, porque vocês teriam um nome mais simples para a gente, às vezes, entender um pouco a constelação sistêmica, não fica muito, né, ou não? Nós podemos traduzir isso por um olhar para a dinâmica sistêmica da vida. Como é que a vida funciona? Para mim, para você, para qualquer pessoa. Como é que a vida funciona? Então, eu falei um pouquinho da questão do alcoolismo no bloco anterior, em relação às pessoas que têm problemas de alcoolismo. Como é que a constelação sistêmica explica ou auxilia a pessoa que tem ou algum parente ou mesmo que enfrenta esse tipo de problema? Olha, da mesma maneira como a constelação olha para qualquer questão que o ser humano tenha. O foco do trabalho de constelação não é no problema, é na solução. A partir do momento em que chega um cliente com uma questão bem objetiva, alguma coisa que a esteja incomodando, seja nela mesma, seja no seu pai, na sua relação com sua mãe, ou qualquer tipo de situação que a esteja incomodando, o famoso o que é que está pegando, quanto mais objetiva, quanto mais pulsante for a questão, quanto mais estiver incomodando, mais a gente vai trabalhar cirurgicamente nessa questão. E o nosso foco é a solução. Então, ao invés de, por exemplo, eu me preocupar por que o alcoolismo na vida da minha família, onde isso começou, e fazer todo o que se chama na psicologia de uma anamnese do problema, a nossa abordagem nas constelações é o que é que eu faço com isso e como é que eu supero esse drama, essa dificuldade, esse trauma, seja ele qual for. Então, podemos falar de alcoolismo ou de dependência de outro tipo de droga, mas podemos também ser mais práticos. Por exemplo, simular aqui uma entrevista que poderia começar uma constelação. Digamos que você viesse procurar uma constelação lá no Instituto Olhar Sistêmico e eu fosse te atender. Tá, e aí eu poderia começar agora com alguma coisa que estiver me incomodando. Alguma coisa sua, da sua vida atual, hoje, agosto de 2014, o que está te incomodando hoje que se você pudesse resolver seria legal? Gente, você viu o que o Almir falou. Se eu tiver alguma coisa me incomodando, ele vai me auxiliar a resolver. Eu estou com uma lista aqui de 37 problemas que eu fiz aqui agora. Vou escolher um deles. Escolhe aquele que se você resolver hoje, você vai ficar bem. Vou dizer assim, aí só fica entre nós, hein? Tá, né? Nós e o mundo. Nós e o mundo. Mas, por exemplo, eu ao longo da minha carreira profissional, eu sempre fui múltiplo. Quer dizer, múltiplo é o seguinte, eu fiz várias coisas ao longo do tempo. É claro que o foco sempre foi comunicação. Mas hoje em dia, talvez seja um problema não só meu, por isso que é importante dividi-lo com outros telespectadores também. Hoje em dia, as pessoas têm tanta coisa que nos tira o foco. Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando, William, você precisa escolher apenas uma coisa para fazer, porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes eu fico pensando, nossa, se não é melhor você escolher só uma, se dedicar só àquilo, ao invés de se multifacetar e isso te reparte muito, e às vezes você não tem uma dedicação total a alguma coisa. Parece dedicação total a você, como aquela propaganda de televisão que a gente sabe. Mas como é que é isso? Quer dizer, então eu cheguei com esse problema e apresentei para vocês. Então, o que eu entendo desse panorama que você me trouxe rapidamente? Você está procurando um foco para o seu próximo passo na carreira, no seu desenvolvimento, na sua vida profissional. É isso? Com certeza. Ok. A partir daí, eu poderia te fazer algumas poucas perguntas, por exemplo, conhecer um pouco a tua formação ou as tuas formações, que profissões você já exerceu, desde quando você trabalha para ganhar dinheiro. Nós poderíamos explorar, por exemplo, ao longo da tua trajetória profissional, quais foram os momentos de força, de excelência, quais foram aqueles projetos onde você conseguiu
realizar todo o seu potencial. Quais foram, se você puser o teu currículo, por exemplo, em 2 páginas, quais são aqueles pontos da tua história em que você diz, aqui eu brilhei, aqui eu aprendi algo para a vida toda. E com esse olhar, com essa síntese de aonde você mais brilhou, nós podemos trazer para o seu momento presente esses momentos de força. E se eu, por exemplo, Cotinha, eu não souber o momento que eu brilhei, vocês vão auxiliar? Você sabe. Eu sei. Você sabe. O trabalho é conduzir você para dentro de você mesmo e você vai encontrar esses momentos de maior força, de maior potência, vai trazer essa potência para o seu momento presente e isso vai te preparar para o próximo passo. Não é uma consultoria ou um coach onde eu vou dizer para você qual é o teu próximo passo. Não. Mas eu vou colocar você num ambiente e vou fazer um exercício que a gente chama de uma constelação, onde alguns elementos da tua trajetória profissional podem ser representados, e aí depois eu explico o que é a representação, e dessas imagens que se formam na constelação, você passa a ter insights, você passa a ter percepções e, eventualmente, o que quase sempre acontece, você encontra as próprias respostas. A constelação não se propõe a eu, como facilitador, responder às suas perguntas. Se propõe a eu entrar um pouco em contato com o seu sistema, com a sua história, com os seus mestres, com os seus mentores, com aqueles que te ensinaram mais coisas de valor na sua vida profissional, e trago isso para hoje para você descobrir qual é o teu foco para o futuro, para o próximo passo. Então, constelação sistêmica, embora o nome, que nem você já até traduziu um pouco para a gente, mas não tem nada de misticismo. Nada com astrologia. Nada com astrologia. Nada com misticismo, nada com espiritismo. Nada. Não. É prático. É prático. O termo é uma tradução do alemão e poderia ter sido traduzido por colocação sistêmica, porque Sim. A gente coloca uma questão pessoal no ambiente sistêmico. Eu vou usar um outro exemplo aqui, só para também para a gente não ficar só no meu, mas fiquei pensando, por exemplo, Poços de Caldas recentemente teve um acontecimento que afetou a cidade, acho que muita gente, principalmente, que é a questão do desemprego, quando uma pessoa está desempregada. Então, por exemplo, nós tivemos aqui em Poços uma grande empresa, que é a Alcoa, e por N problemas, por N situações, essa empresa teve que demitir, ou optou por demitir mais de 300 funcionários. Mais de 300 colaboradores. Eu sou um cara que acabei de sair da Alcoa, por exemplo. Eu tinha a minha vida focada lá dentro. E aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu cheguei para vocês da mesma forma. Eu cheguei e trouxe esse problema. Olha, eu tinha um emprego, estava lá, estava tudo certo, a minha vida estava sustentada por aquilo e agora isso se desmoronou. O que eu faço? Como é que a constelação pode ajudar um profissional, por exemplo, com 20 anos de carreira na mesma empresa e que de repente se vê sem o chão? Isso. A primeira coisa que a gente faz é fazer com que ele perceba que, na verdade, tudo que ele ganhou naqueles 20 anos de experiência que ele viveu na mesma companhia, por exemplo, ou na mesma profissão, como é que ele transporta todo aquele conhecimento para esse momento novo. Como eu disse, a gente não fica olhando para o problema, nem lamentando o passado. A gente reconhece o que viveu, agradece o que recebeu, honra o que recebeu e dali, com essa honra, com essa gratidão, a gente consegue tomar para nós toda a força daquela história para olhar para frente e fazer as opções. A partir de agora, com a idade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o Brasil do jeito que está, com o mercado em Poços de Caldas do jeito que está, o que é que eu faço? E as respostas vêm. Então, na verdade, também é uma análise ambiental, né? Sim. Fundamentalmente. Quer dizer, é você e todas as possibilidades, o cardápio que você tem e como é que você pode, dentro das suas forças, dentro dessa questão emocional também, de decidir com talvez maior percepção, maior acerto. Basicamente, William, é o seguinte, constelação não coloca o meu problema fora de mim. Todas as coisas que me limitam estão em mim. Assim também, todas as soluções, todo o meu potencial para resolver
Todas as chaves que eu preciso para abrir as portas que eu preciso abrir também estão comigo, também estão na minha história, também estão na minha ancestralidade. Então é um autoconhecimento mesmo, conforme você disse. É. Basicamente é uma forma de autoconhecimento. Seria um método psicológico ou você não definiria? Não, tem a ver sim com a psique, tem a ver com a psique, tem a ver com as emoções, tem a ver com os níveis mais profundos. Na verdade, do talvez ser. use todas as antropologia, sociologia, psicologia. Juntas. Na verdade, a gente recupera o conceito de indivíduo. Indivíduo significa uma unidade indivisível. Constelação não separa a psique do corpo ou de qualquer outro nível do ser. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né, se me permite, para a gente tentar cada vez mais exemplificar e praticar um pouco essa questão da constelação sistêmica. Até eu queria agradecer ao Fábio Zambrano, que está aqui com a gente, porque nós fizemos uma entrevista juntos, né, no Jornal do Sul de Minas. O Fábio e a esposa Dani está aqui também, a sua esposa também, Ceci, está aqui com a gente. Obrigado a todos que estão aqui nesse auditório nosso. Mas eu queria perguntar aquilo que também a gente falou. A seleção brasileira. A gente ficou discutindo se o Brasil perdeu, por que não perdeu, e ficamos naquela coisa. Será que, supostamente, se nós tivéssemos, por exemplo, um método de constelação sistêmica empregado dentro do grupo da seleção brasileira, nós teríamos outros resultados, não digo nem ganhar a Copa do Mundo, que aí talvez seja demais, mas será que a gente teria uma seleção com melhores resultados? Já Almir Narras responde a minha questão, essa minha questão, e a sua também pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí.